Amém. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. A Priscila já está online. Paz, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Todos os nossos irmãos, que estão acessando online e também os irmãos que estão aqui para nós darmos início à segunda parte do nosso estudo bíblico em Apocalipse, capítulo 21, que fala sobre dois assuntos, Novo Céu e Nova Terra, e depois a Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém nós nem chegamos a falar sobre ela na semana passada, Mas hoje nós vamos falar e vamos ver se dá tempo de falar sobre suas características também, porque a partir do versículo 9 fala sobre as características da cidade da Nova Jerusalém. Então nós vamos orar e depois nós vamos cantar este hino aqui. Existe um lar de vida e amor. Deixa eu transmitir ali também na tela para os irmãos. Amém. Vamos falar com Deus então. Logo após faremos a leitura logo após cantaremos este hino. Depois vamos fazer a leitura. Pai amado e glorioso Deus, em nome de Jesus, teu santo Filho, nos reunimos aqui na tua casa, neste lugar, como igreja do Senhor e também junto com os teus filhos e servos e servas que participam conosco virtualmente. Pedimos a ti, ó Pai, pela vida de cada um deles. Oramos por aqueles, Senhor, que têm suas necessidades a serem apresentadas diante do Senhor nesta hora, confiando que o Senhor irá, de fato, Senhor, atender as orações e o clamor dos teus filhos. Queremos também, nesta noite, clamar sobre o nosso principal assunto desta reunião, deste estudo, que é conhecer mais e mais a tua palavra. Hoje ela nos falará acerca de nós mesmos, da tua igreja, e vai falar sobre como ela foi vista nesta visão simbólica do teu servo, o apóstolo João, de maneira que isso traga para nós, Senhor, a ilustração profunda e verdadeira sobre o que é a igreja, aos olhos do Senhor. Que isto também seja manifesto aos nossos olhos para podermos valorizar, ó Deus, este aspecto desta visão e trazer para nós suas verdades, fundamentando a nossa vida profundamente no propósito glorioso e eterno do Senhor, que o Senhor teve para com a tua igreja. E desde que Cristo veio à terra a primeira vez e voltará a segunda, mas na primeira ele já estabeleceu este propósito eterno, que é o Evangelho do Senhor, a inclusão dos gentios no meio daquela aliança que o Senhor havia começado com os judeus. Assim, Senhor, os teus apóstolos foram revelados, o Senhor mostrou a eles, e este grande mistério, Deus, foi desvendado até mesmo para principados e potestades. Por isso, aqui nesta noite, Deus, nós também ficamos agradecidos a Ti, mas honramos muito o Teu nome por causa disso, pois não merecemos e o Senhor nos tirou da lama para nos fazer vasos de honra para Ti. Por isso, Senhor, Te damos graças, pedimos Tua direção em nome de Cristo Jesus. Amém. Então vamos cantar este louvor aqui, Existe um lar de vida e amor. Pai Sandro, irmã Bia, sejam bem-vindos também, em nome de Jesus. Deus abençoe a vocês. Os irmãos quiserem compartilhar aí para que outros possam acompanhar, fiquem à vontade também. Pode ser, quer vir passar aqui, pode deixar desse lado aqui. Então vamos cantar aqui. Não é um hino da harpa, mas é do inário. E nós vamos receber a letra dele hoje, porque tem tudo a ver com aquilo que nós vamos estudar. Vamos cantar. Existe um lar de vida e amor, de santidade e luz, em que o bom mestre, o bom pastor, seu povo em paz conduz. Pecados, dores e aflições jamais penetram lá.
pois da tristeza e tentações Deus mesmo guardará. Perante o trono divinal, os salvos pela cruz, na perfeição celestial, exaltam a Jesus. Lar de glória e luz, certo meu has de ser, pela graça sempre eterna do meu Mestre, poderei em ti viver. Lar de glória e luz, certo meu has de ser, pela graça sempre eterna do meu Mestre, poderei em ti viver, poderei em ti viver. Amém. Glória a Deus. Vamos então para nosso estudo bíblico, né? Sobre o assunto de Nova Jerusalém. Semana passada nós falamos sobre o novo céu e a nova terra, né? Agora nós vamos falar sobre a Nova Jerusalém. Já falamos sobre o novo céu e a nova terra. Aqui está. Muito bem. Glória a Deus. Amém. Vamos para o nosso estudo aqui. A Nova Jerusalém. Vamos ler, né? Fazer a leitura do nosso texto base para isto, que semana passada ou retrasada que nós iniciamos, lemos até o versículo 8. A partir de hoje, então, vamos ler o versículo 9, a partir do 9. 21:9 de Apocalipse diz assim: Depois chegou um dos 7 anjos que tinham 7 cálices cheios das 7 últimas pragas e falou comigo dizendo: Vem, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Então me levou em espírito ao monte grande e alto, e me mostrou a cidade santa, a Jerusalém que descia desde o céu, de Deus. Tinha a glória de Deus como radiante luz, semelhante a uma pedra muito preciosa, como pedra jaspe, como cristal. E tinha uma muralha grande e alta, com 12 portões, nos quais se encontravam nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Vou ler mais rápido agora, irmãos, para ganharmos tempo. Ao oriente havia 3 portões, ao norte 3, ao sul 3, ao ocidente 3 portões. E a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e sobre eles estavam os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha uma medida, uma cana de ouro para medir a cidade, seus portões e sua muralha. A cidade tinha a forma de um cubo, e seu comprimento era igual à sua largura. Mediu a cidade com a cana até 12 estádios de 12.000. Seu comprimento, sua largura e sua altura são iguais. Também mediu sua muralha, 144 medidas de côvado, segundo a medida humana, que é de anjo. A muralha está edificada com jaspe. A cidade é de ouro puro, semelhante ao cristal puro. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados com toda pedra preciosa. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safiro, o terceiro calcedônio, o quarto de esmeralda, o quinto de sárdio, o sexto de sardônica, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, um 10º de jacinto e o 12º de ametista. Os 12 portões são 12 pérolas, uma pérola para cada portão e um portão para cada pérola. A praça da cidade é de ouro puro, semelhante ao cristal resplandecente. Não vi templo algum nela, porque seu templo é o próprio Yahvé, o Todo-Poderoso e o Cordeiro.
E a cidade não necessita de sol nem da lua para que a iluminem, porque a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações que tenham sido salvas, aqui já explicou, né? Andarão no meio de sua luz, e os reis da terra trarão para ela sua magnificência e a honra das nações. Seus portões não se fecharão de dia, pois ali não há noite, e trarão a ela magnificência e a honra das nações. Nela não entrará nada imundo, nem que cometa abominação, nem falsidade, mas somente os que se encontrem inscritos no livro da vida do Cordeiro. Amém. E mais rápido para a gente passar muita coisa aqui para ser vista hoje. Então, hoje nós vamos falar sobre a Nova Jerusalém. Até semana passada tínhamos dito sobre o novo céu e a nova terra, e também os seus aspectos diferenciados, né? A descontinuidade, a continuidade, aquela coisa que nós falamos, né? Claudete, seja bem-vinda, lá de Ji-Paraná, Deus abençoe. Então, quando se trata, por exemplo, de você comparar a antiga criação, né, que Deus fez lá no Éden, ou aliás, o Éden foi o final daquilo ali, né, o grande finale, mas quando você vai comparar a primeira criação com a segunda, você nota a seguinte diferença. A primeira criação, Deus faz toda ela para depois colocar o homem. Na nova criação, Deus faz um novo homem primeiro, para depois colocar na terra, na nova terra. Então, quem foi criado primeiro lá na primeira ordem foi o ambiente, para depois o habitante. Agora, na nova ordem das coisas, primeiro é criado o habitante, para depois o ambiente. Então, você e eu, que vamos participar da nova terra, nós já temos a nova natureza. Nós já somos a nova criatura que vai habitar lá. Então, essa nova criatura, ela ainda anda algemada com a velha criatura, por isso temos essa batalha, né, contra o pecado, contra o mundo, contra o diabo. Mas, então, não haverá mais isto, porque o velho homem, ele será definitivamente sepultado, definitivamente destruído, né? Ele será... Paulo diz que ele se corrompe, né, para as concupiscências do engano. O velho homem ele vai se corrompendo. E Paulo diz ao mesmo tempo que o novo homem ele vai se renovando. Então há um processo reverso nisso daí. A nossa velha natureza, depois de crentes, ela tem que regredir, enquanto a nova tem que progredir. Isso é a nossa maturidade cristã. Automaticamente ela tem que forçar a morte da velha criatura, automático isso daí. É óbvio que isso só vai se completar na nossa morte física, porque existem aspectos da nossa natureza que foram mais manchados pelo pecado do que outras. Isso todo ser humano tem. Todo ser humano, ele é totalmente corrompido, mas ele não é absolutamente corrompido em todas as suas partes. Todas as nossas partes têm uma corrupção. Não há parte nenhuma em nós que não tenha, mas algumas são mais do que outras. Agora também não há ninguém que tenha todas as suas partes completamente manchadas e afetadas pelo pecado. Completo que eu quero dizer, absolutamente, né? Completo por partes, sim, mas não como um todo, no sentido de ter a plenitude do pecado. Os teólogos chamavam a frase assim: o homem não é tão mau quanto ele pode ser. Ou seja, aquelas partes que foram manchadas em porcentagem, a outra porcentagem daquela parte que não manchou, ainda reflete a glória de Deus, ainda reflete a imagem de Deus no homem, mesmo ele sendo pecador. Então, vamos só dar um exemplo. Se nós somos divididos em 3 faculdades, né, e todas as 3 foram manchadas, mas elas não foram 100% manchadas, é isso que eu quero dizer. Mesmo que uma tenha sido 10%, a outra 20%, a outra 30%, isso quer dizer que todas elas estão manchadas, nenhuma delas presta para Deus, porque Deus aceita pureza de 100% somente. Mas isso também não quer dizer que o homem ficou 100% corrupto, não é? Em cada uma dessas partes que eu quero dizer. Agora, ele ficou corrupto de maneira que Deus não aceite, porém não ficou tanto quanto poderia.
né? Ele poderia ter a primeira parte 100%, a segunda 100% e a terceira 100%. Isso que os teólogos chamam de corrupção absoluta. Ele não tem. É por isso que a imagem de Deus ainda se manifesta no homem. Mas, quando a pessoa não tem Cristo, o que acontece com essas partes? A corrupção vai aumentando. Até que este homem sem Cristo morra, e lá no inferno ele será tão mau quanto ele pode ser. Lá não vai ter nada de bom nele. Agora, o crente é o contrário. O crente, mesmo aqui na terra, antes de morrer, a nova criatura dele vai limpando essas partes que foram manchadas, de modo que ela fique, a nova criatura fique mais à vista, né? Manifeste mais a imagem e a glória de Deus. Enquanto isso, a natureza corrupta vai se corrompendo cada vez mais. Bem, vamos para frente. O que eu quero dizer são algumas diferenças, né? Nós vimos que Deus havia separado a terra do mar, na nova criação não vai haver o mar. Nós vimos que Deus havia criado o sol, aqui não tem o sol nem a lua. Nós vimos lá que na primeira criação que o homem ele dominava toda a criação para ser a glória de Deus refletida ali. Agora a glória de Deus é Cristo e nós estaremos como seu corpo, né? Ligados em Cristo no seu corpo eternamente. E essas são várias diferenças que nós temos da primeira ordem para a segunda ordem das coisas. Então, hoje nós vamos ver agora então a Nova Jerusalém. Vamos lá. Paz, Louro, seja bem-vindo, Deus abençoe e vamos compartilhando. Lá no início do livro, vamos voltar lá no capítulo 2, capítulo 2 de Apocalipse, aliás, 3, né? Capítulo 3 de Apocalipse. Nós vamos ler no versículo 12 uma palavra de ânimo para a igreja de Filadélfia, que Jesus Cristo manda João escrever. Ele diz assim: ao vencedor lhe farei coluna do templo de meu Deus, e não sairá novamente, e escreverei sobre ele o nome de meu Deus e da nova Jerusalém, a qual desce desde o céu de meu Deus, e o meu nome novo. Vocês estão vendo aqui essa nova Jerusalém, já aqui no início do livro? Qual que é a característica dela? Ela desce de Deus, ela tem a glória de Deus, não é? Agora, volte lá no 21, e o versículo que nós lemos, o 9, e você vai ver que é a mesma característica que o apóstolo João diz. No verso 10 ele fala: então me levou em espírito ao monte grande e alto e me mostrou. Pastor Charles, eu mandei o sermão dele para vocês ouvirem hoje aí. Está presente aqui. Agora, já não podia deslizar, né? Agora que eu não posso. Mas eu vou deslizar, então você me corrige daí, meu irmão. Me mostrou a cidade santa, a Jerusalém, que descia desde o céu de Deus. Está vendo? Aqui é a mesma característica que tem lá em 3,12. Então, quando João começa a escrever o Apocalipse, ele já sabe desse final aqui. Ele já sabe de tudo que ele vai escrever. Por isso que ele escreve bem parecido, né? Ele escreve a mesma característica lá do capítulo 3, versículo 12. Antes do juízo final, há duas esferas em que a igreja habita, não é? A primeira esfera é aqui na terra, que os teólogos chamaram de igreja militante, que são os crentes presentes no mundo, não é isso? E a segunda esfera é no céu, é a igreja triunfante, que são os crentes vencedores na glória em espírito. Vamos ler Hebreus capítulo 12, versículo 23, vamos lá. Quem achar, o microfone está por aí. César. Olha só essa referência. A Igreja e a Assembleia Geral dos Primogênitos, que estão inscritos no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos homens justos aperfeiçoados. Os espíritos dos justos aperfeiçoados. Então veja que é assim que a Bíblia chama, ou o autor dos Hebreus chama os crentes que já morreram. Espíritos dos justos aperfeiçoados.
Uma vez alguém quis me contestar sobre aquele versículo lá de 1 Pedro, né? 3,19, que fala que Jesus em espírito pregou aos espíritos em prisão. E depois da minha explicação, a pessoa diz assim, mas nunca em outra parte da Bíblia as pessoas mortas são chamadas de espírito e sim de alma. Eu falei, não, Hebreus 12, 23 está escrito que os justos quando morrem também seus espíritos são aperfeiçoados. Então, alma e espírito são modos diferentes de falar da mesma coisa. Então aí está, a igreja triunfante são esses espíritos aperfeiçoados que já estão lá, que é a mesma coisa do capítulo 20 de Apocalipse, versículo 4. E vi tronos, e vi as almas, é isso, é a mesma coisa. Tá? Mas depois do juízo final, a igreja se torna uma, unificada, e em corpo glorificado estará junto ao seu cabeça para sempre. Veja que não tem mais esta separação, a igreja militante, a que está aqui na terra, e a triunfante. Quando nós chegarmos no céu, ou quando o juízo final acontecer, paz, Valquíria e Adriano, Deus abençoe, sejam bem-vindos. Paz, irmã Rosa, bem-vindo também ao nosso estudo. Depois do juízo final, esses dois setores da igreja, eles serão unidos para sempre. Porque os que estão em espírito agora lá receberão seu corpo de glória na ressurreição. E nós que estivermos vivos, diz o apóstolo Paulo, seremos transformados. Então dá na mesma. Não é? A única diferença é que não passaremos pela morte. Mas o corpo de glória é igual. Então, este aspecto aí da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, queridos, é a noiva do Cordeiro. Versículo 2. Diz assim, e vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, enquanto descia de Deus, preparada como noiva adornada para seu esposo. Ela também é a morada de Deus com os homens. Olha o versículo 3. Lê aí. Então vi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com homens, e Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Isso, então, eis o tabernáculo de Deus com os homens, está vendo? Ela é chamada, a Nova Jerusalém é chamada de noiva, depois ela é chamada de morada de Deus, né? Ou seja, no próprio versículo 3, ela é chamada de povo de Deus. Serão o seu povo e ele será o seu Deus. Então, veja que por estas figuras, nós só podemos concluir que a noiva, a Nova Jerusalém, é a igreja e não uma cidade literal. Este é o grande problema dos pré-milenistas, né? Dispensacionalistas, pré-tribulacionistas. Eles acham que a Nova Jerusalém é uma cidade literal, vai ser uma cidade, e eles falam que ela vai ficar pendurada, né? Entre o céu e a terra, vai receber a glória do céu e vai distribuir essa glória para a terra. É tipo uma nave espacial, né? Do ET. E ela não é uma cidade literal. Observe o seguinte, olha o verso 4. Vocês estão lendo aí o verso 4? Então leia aí para mim, verso 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Outro lê Isaías 25, 8. Observe, irmãos, que a Nova Jerusalém chorava antigamente. Isso representava o seu sofrimento por morte, representava o seu sofrimento por luto, por pranto, por dor, mas agora suas lágrimas serão limpadas por Deus, porque tais coisas não existirão mais. João está evocando a profecia de Isaías 25, 8. Vamos ler. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor, Jeová, as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo e de toda a terra, porque o Senhor disse. Amém.
Eis aí uma promessa que João está lembrando de Isaías, e ele está repetindo ela aqui em Apocalipse. Paz, irmã Marina, bem-vinda ao nosso estudo também. Então veja só, a Nova Jerusalém, se fosse uma cidade, ela não ia chorar. Mas aqui está dizendo que Deus vai limpar a lágrima dos olhos dessa cidade. Então a cidade é a igreja, não é? Essa mesma imagem o apóstolo já tinha nos mostrado no capítulo 7, 16 e 17. Vamos ler. Aí mesmo, Apocalipse 7, 16 e 17. Vamos folhear a Bíblia hoje, que vocês vão ler hoje, hein? Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, e ele os guiará às fontes da água viva, e Deus enxugará aos seus olhos toda lágrima. Olha aí, mesma palavra, mesma promessa. Isso é mais uma prova, irmãos, de que o Apocalipse é um livro de blocos. Lembra que eu sempre falo isso? Lá no capítulo 7, 16, conforme acabou de ler a irmã Nalva, significa que ali já teria encerrado o livro de Apocalipse. Por que que volta tudo de novo? Para você perceber que o apóstolo João, ele quer sempre repetir, né, a história da igreja, a história dessa luta, dessa perseguição, mas também repetir a vitória de Cristo sobre os inimigos do seu povo. Então ele finaliza cada um de seus blocos, ele finaliza com uma palavra ou de esperança para a igreja ou de destruição para os ímpios. Neste caso, né, houve a destruição dos ímpios, ele reservou para depois, né, do sétimo selo, quando abriu o céu lá. Aliás, no sexto selo mesmo já tinha sido destruído, né? Agora, nessa visão parentética que nós já estudamos sobre ela, que é o capítulo 7, o apóstolo João vai colocar o que acontece com os salvos. Por quê? Porque no sexto selo, os montes foram abalados, homens ricos, poderosos, grandes e pequenos, ficaram com medo da ira do Cordeiro, da ira do Pai e do seu Filho, o Cordeiro. E eles pediram às montanhas para caírem, né? Irmã Yusra, seja bem-vinda. Pastor Eliezer, seja bem-vindo também ao nosso estudo. Glória a Deus. Então você vê que os homens clamavam para que os montes e os rochedos caíssem sobre eles por causa da ira. Ali finalizou com a vinda de Cristo uma ira sobre os ímpios. Mas aí os leitores de João perguntariam, e nós? Quanto a nós os crentes? Aí ele entra no capítulo 7, falando sobre os 144 mil, que de fato é a igreja, né? Aí é no final desse capítulo 7 que entra este versículo aí, que a Nalva leu, sobre como Deus enxugará os olhos do seu povo, a lágrima, né, dos olhos do seu povo. Por quê? Foi um povo que sofreu na mão daqueles ímpios lá, né, que o Senhor puniu lá nos selos. Foi um povo que sofreu. Se você observar o quinto selo, no capítulo 6, verso 9, você vai ver que as almas, ou seja, esses espíritos dos justos aperfeiçoados, estavam pedindo o Senhor para vingar, para fazer justiça por causa do seu sangue que havia sido derramado. Agora ele diz, espere, porque tem que chegar outros conservos seus que também serão perseguidos como vocês. Irmão Wagner Peixoto, muito obrigado por entrar aqui no nosso canal. Irmão Ademusic, seja bem-vindo também, em nome de Jesus. Então, queridos, o que acontece? Agora vem a palavra de consolo. Se é terrível a punição para os ímpios, para os crentes, deve haver uma palavra de consolo. Então, estamos mais uma vez provando que Apocalipse tem uma leitura linear. Prosseguindo. João recebe uma ordem de Deus para escrever a visão, porque tais palavras são fiéis e verdadeiras. Olha, 21:5. E outro, leia 19:9.
E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Certo, tá vendo? Deus está garantindo sua palavra. Volta lá agora no 19 e leia o versículo 9. Então o anjo me disse: Escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: São essas as verdadeiras palavras de Deus. Tá vendo? Toda vez, então, que o anjo fala isto para João, o que nós temos aqui? Nós temos o testemunho da fidedignidade da revelação, que a profecia jamais foi trazida por elucidação particular. Vamos ler? 2 Pedro 1, 20. E o 21 não precisa, porque já está escrito aqui. Só o 20, lê aí. 2 Pedro. 2 de Pedro. Estava errando já. 2 de Pedro 1, 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Esse negócio que o povo diz, a Bíblia foi escrita por homens. Ela não é de particular interpretação. Ela foi escrita por homens, mas não da cabeça deles. Não procedeu do coração deles. Agora, o 21 diz, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana, está vendo? Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Estes são versículos que você tem que guardar e decorar, para você combater os incrédulos. E também os incrédulos não estão somente fora da igreja. Tem muitos incrédulos dentro da igreja que não creem na fidedignidade da palavra de Deus. Então, você tem que ter esses versículos no seu arsenal. Tanto este aqui como 2 Timóteo 3,16. É só um exemplo. No versículo 6, voltando a Apocalipse 21, lemos a declaração de Deus sobre si mesmo. Ele é o alfa e o ômega. Não é isso que ele fala? Veja lá no versículo 5, foi aquele que estava sentado no trono que disse que faria novas todas as coisas, né? E suas palavras são fiéis e verdadeiras. E ele ainda diz que ele é o quê? Versículo 6, ele é o alfa e o ômega. Toda vez que você estiver lendo lá no Apocalipse, aquele que está no trono é Deus Pai. O outro é o Cordeiro. Né? Você vai ver escrito sempre assim, sobre Deus Pai é aquele que está sentado no trono, por causa do capítulo 4, que foi assim que João viu ele no capítulo 4. Outro Charles aqui, seja bem-vindo. Elaine, meu Deus, a Igreja Volta de Cristo de BH está em peso aqui. Sejam bem-vindos, tá? Deus abençoe a todos. Então, vamos lá para 22:13. Quem achou aí? 22:13. Cristo também é alfa e ômega. Leia. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Lê o 12, só para a gente ter certeza que é Jesus que está falando isso, o 12 e o 13. E eis que eu venho rapidamente, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada homem conforme a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Por que sabemos que é Jesus que é o alfa e o ômega? Porque no 12 ele está dizendo, eis que cedo venho, né? Quem vai voltar é Jesus. Então, tanto o Pai é alfa e ômega, como Cristo, o Filho, também é alfa e ômega. Por quê? Porque ele é Deus. Ele é Deus. Ele é o princípio, no grego arquê, de todas as coisas, pois todas as coisas vieram dele. E ele diz assim, eu sou o princípio e o fim. Fim do grego telos, que quer dizer todas as coisas direcionadas para ele. Não quer dizer o fim porque acabou, entendeu? Quer dizer o fim porque todas as coisas são para ele. Quando fala princípio, quer dizer que tudo procedeu dele. E fim quer dizer que tudo é para ele.
Eu sou o princípio e o fim. Alguém uma vez me perguntou sobre isso, questionando a eternidade de Deus. Ele disse assim, Deus não pode ser eterno, porque Ele falou que eu sou o princípio e o fim. Sabe, imagina o que é você ter que conversar com uma pessoa que nem sabe o que significa o que ela está dizendo. Para você conversar com uma pessoa dessa, você tem que explicar para ela o que ela está dizendo, para depois você conversar com ela. Não é mole não, meu amigo. Dá trabalho. Porque essas pessoas, elas não sabem nem o que dizem. Então, quando alguém vem tentar refutar, negar a palavra de Deus, isso, a Eliene, seja bem-vinda também, ela está dizendo que hoje uma pessoa chegou para ela e disse que a Bíblia foi escrita por homens e ela não tinha um versículo para dar. Aí ela falou, agora eu tenho. Tem 2, né? Tem um monte, na verdade, mas a gente tem que realmente guardar isso daí. Pastor Charles está dizendo, é fim de finalidade, exato. Fim de propósito, alvo, todas as coisas são para Ele. Isto é o fim chamado telos no grego. Então, a pessoa nem entende quando diz Jesus é o princípio e o fim, então quer dizer, o Testemunho de Jeová fala isso. Jesus foi criado porque Ele é o princípio e o fim, então quer dizer que Ele teve um princípio. Ele não sabe que princípio aqui da palavra grega arquê significa. Eles sabem, os estudiosos dele sabem. Só que eles torcem até isso, né? Até o grego eles torcem para poder ficar de acordo com os ensinos deles. Princípio quer dizer que tudo procedeu dele. E fim quer dizer que tudo é para ele. Paz, Maurílio. Seja bem-vindo. Boa noite. Tem gente demais hoje. Eu acho que eu vou ficar... Eu tenho mais vergonha deles do que de vocês. A igreja cheia não me... Agora aqui. Continuando. Vamos para outra parte aqui, né? O vencedor do versículo 7, leia aí, por gentileza, versículo 7. Aquele que vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Isso. Este vencedor do versículo 7 é cada cristão verdadeiro que compõe a igreja glorificada Nova Jerusalém. Cada cristão verdadeiro. Então nós vemos aqui a identificação que Deus será o seu Deus, né? Conforme ele havia dito lá no verso 3. Eu escutei uma forte voz do céu dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, e ele habitará com eles. Eles serão o seu povo, e Deus será o seu Deus. Está vendo? Então ele está repetindo isso daqui para garantir ao que vencer. As pessoas falam que, por exemplo, nós temos hoje alguns ensinos, né, que dizem o seguinte, que se Deus predestina alguém, Ele predestina o conjunto. Né? Eu já ouvi até alguém dizer assim, Deus predestina o barco para ir para o céu. O barco vai chegar lá. Agora, quem tiver no barco foi predestinado. Quem não tiver, por exemplo, você está no barco, mas você saiu, então você era predestinado, depois você não foi mais. É uma baderna generalizada, né? Que eles tentam falar. Mas o barco foi predestinado e ele chegará lá. Entendeu? Agora imagina, Deus dependendo do esforço de cada um de nós para segurar no barquinho dele. Cada um pega e desce, porque nós, humanamente falando, só queremos isso mesmo, né? Descer. Aí chega no céu o barco vazio. Aí Deus fala para o filho dele assim, mas peraí, eu não falei para você guardar todos que eu te dei? Você não guardou nenhum. Jesus tinha dito na oração sacerdotal que ele guardou a todos, menos o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Agora, de acordo com os arminianos, Jesus não guarda nenhum. É cada um que se vira. Você tem... Aí fala para o arminiano assim, mas peraí, se eu pular do barco e eu tiver uma boia, eu chego lá? A boia também é predestinada? Essa é boa, né, César? Então, vamos deixar de zoar um pouquinho eles aqui. Então, observe que Deus apresenta aqui no versículo 7, cada pessoa como seu filho individualmente, filho particular de Deus, o vencedor, ele fala no singular.
Eu serei seu Deus, ele será meu filho. Isso é relação pessoal de Deus. Olha, irmãos, tem outra igreja por aqui, eu não sei se ela ainda pensa isso, porque o pastor antigo dela foi embora, mas ele dizia assim para mim: existe uma classe de crentes que chama-se vencedores. Estes sim serão arrebatados e galardoados. A igreja vai ficar. A igreja vai ficar para a grande tribulação, mas os vencedores serão arrebatados. Qual que é a diferença de vencedores para a igreja? Não, porque a igreja ele falava assim, a igreja é as virgens loucas, e os vencedores são as virgens prudentes. Mas de onde você tirou isso, meu amigo? Não é porque, segundo a parábola de Jesus, as virgens loucas não vão entrar. Mas ele dizia que Jesus vai dar uma segunda chance lá para a igreja, mas só os vencedores receberão o galardão. Agora você imagina isso, né? É o mesmo ensino praticamente do pré-tribulacionismo, que diz que os arrebatados são só aqueles que estiverem preparados. É o mesmo ensino, só trocaram o nome. Lá eles dizem que são os preparados e aqui estão dizendo que são os vencedores, né? Mas a ideia é a mesma. E isso daí nada tem a ver. Observe que Deus está dizendo, o vencedor herdará estas coisas, e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Pronto. O vencedor é a igreja. O vencedor é aquele salvo pelo Senhor, né? Agora no versículo 8, nós já encontramos o oposto do Filho de Deus. Ali nos é apresentado o perfil dos derrotados e condenados. Veja a conjunção adversativa. Lembra que eu expliquei isso para vocês? Preste atenção nos conectivos quando lê a Bíblia. Leia aí verso 8, por gentileza. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Muito bem, irmãos. Na Bíblia do irmão Joel falou, porém, né? Mas é a mesma coisa. Na minha diz, mas quanto aos covardes. Aí diz, quanto, porém, aos, né? É a mesma coisa. São diferentes conjunções adversativas. Mas o que a voz está dizendo aqui? Ela está dizendo que, ao contrário do meu filho, que eu serei seu Deus, e ele é vencedor, ao contrário dele, os covardes, e aí por aí vai. A parte dele será em outro canto. O vencedor não. O vencedor, que é meu filho, diz Deus, herdará comigo estas coisas. Estas coisas que ele vem falando desde o início lá. Agora, os covardes, veja, é outra classe, não é isto? Então veja que este é um contraste, né, que existe entre os vencedores e os derrotados. Não é vencedores e igreja não, tá? Vencedores são a igreja, e os derrotados, que são este aqui, são os condenados, são os réprobos. Enquanto os filhos herdam estas coisas, os ímpios terão a sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Muito bem, já foi lido isso daí. Agora vamos observar cada característica dessa dos ímpios que serão condenados. Quais são suas características? Vamos olhar no grego. Em primeiro lugar, covardes, diz a nossa versão, né? Algumas versões falam tímidos. E aí uma pessoa até disse para mim, acho que foi o Sandro, falou, mas e agora? Eu sou tímido, será que eu não vou entrar no céu? Aí eu disse, não, querido, a questão não é a natureza, a natureza de uma pessoa, a personalidade, essa individualidade, Deus já criou a gente com ela, cada um tem uma diferente. Tem gente que é mais extrovertida, outros são mais tímidos, outros são explosivos, outros são chorões, e assim vai. Mas quando fala covardes aqui, ou tímidos, quer dizer pessoas pusilânimes, ou seja, pessoas medrosas, que têm
um sentimento inseguro, eles não são seguros, é isso que ele está dizendo. Pusilanimidade significa insegurança, uma pessoa que não tem convicção, né? Aqui está se referindo à falta de firmeza na fé e no testemunho de Cristo. Todo que se envergonhar de mim, né? Todo que me negar diante dos homens, eu também o negarei. O santo está rindo aqui. Então, meus queridos irmãos, a covardia aqui é ser covarde na fé, é ser covarde no testemunho. Por exemplo, não quero ressuscitar este assunto, porque, embora que esteja por aí ainda, né, o vírus causando muito estrago pelo mundo, mas o que nós vimos nesses dias, nesses meses que o vírus atacou o mundo? Nós vimos crentes em pé ou pusilânimes? Nós vimos crentes medrosos, inseguros. Nós vimos crentes cuja fé foi completamente abalada por causa disso daí. E nós estamos falando de um bichinho, um microscópio, ninguém vê. Agora imagina quando chega o anticristo. Essa é a colocação que eu sempre faço. É o contraste que eu sempre faço. Um vírus colocou a igreja, ou muitos na igreja, curvados, né? Curvados como covardes. Agora imagina o anticristo. O anticristo que virá com inteligência, poder de Satanás, imposição e sinais. Aí vocês me ajudam aí, viu? Segundo, incrédulos, é isso que diz, né? No texto do versículo 8. Esta palavra incrédulo, apistos no grego, é sem fé, pessoa descrente, que não confiou no Senhor. Pode ser um ateu, que não confia em Deus, não crê em Deus, mas também pode ser um dito crente, né? Dito crente. Essas características não são apenas de mundanos, mas muitos que se dizem crentes também podem ser incrédulos. Como eu estou relatando aqui, a covardia pode ser resultado da incredulidade. Se eu não creio em Cristo, eu me torno covarde. Se eu creio absolutamente, eu dou minha vida pela causa do Evangelho. Não foi assim com os apóstolos? Pedro, que negou Cristo diante de uma menina, o texto grego diz que ela era uma menina, era uma moça, uma jovenzinha. Por que ele encarou as autoridades depois de ter o verdadeiro encontro com Cristo Jesus? Porque antes ele não tinha essa fé. E Jesus disse o que para ele? Antes de morrer, logo antes de morrer, Jesus falou para Pedro: Simão, Satanás me pediu para cirandar todos vocês. Eu, porém, roguei por ti. Jesus rogou por um, não por 12 ali. Satanás pediu os 12. Jesus rogou por um, para que a fé dele não desfalecesse. Jesus não ia impedir Satanás de cirandar, mas pediu ao Pai: não deixe a fé do apóstolo Pedro desfalecer. Por quê? Porque quando esse homem se converter, ele vai fortalecer os outros apóstolos. E foi de fato o que aconteceu. Pedro se tornou baluarte na igreja primitiva. Jesus intercedeu pela fé dele. Está entendendo, queridos? Mas não impediu Satanás de cirandá-los. Todos eles abandonaram a Cristo Jesus. Mas Pedro teve sua fé preservada para depois que ele se convertesse, ele viesse a fortalecer os seus irmãos. Foi o que Jesus pediu ao Pai. Não é isto? Então, incrédulo é esse tipo de gente que fala que está contigo, que eu congrego, eu sou crente mesmo, ninguém pode me desafiar, porque não sei o que. A primeira coisinha que acontece, ele espirra. São incrédulos. Vamos passar, porque tem muitas características aqui, né? Ficar falando de cada um, daqui a pouco tem gente que já está falando de mim, né? E não é. Terceiro, pecadores. Não tem esta na nossa Bíblia, né? Vocês contaram quantas características tem aí? 9? Não é 9 não, moço. É 8. Agora você me assustou. Eu achei 9 no grego. Se você achou 9 na sua Bíblia, eu falei, essa Bíblia está de parabéns. Não é? Não tem essa palavra aí na nossa tradução, pecadores. Não é?
esse adjetivo não foi traduzido na Bíblia brasileira, do grego hamartolos, isto é, pecadores, os que se desviaram do alvo divino. Então, esta classe aqui também será condenada, mas não tem aí na nossa versão. Abomináveis, no grego significa os nojentos, os detestáveis. Vem da raiz de uma palavra que significa fedor, impureza, lixo, coisa podre. E é óbvio que quando diz isso aqui, está falando de modo figurado, né? Porque uma pessoa, igual o Cascão lá, o colega de Cebolinha, né? Não é isto que quer dizer, mas sim uma pessoa que tem dentro da sua personalidade todo esse lixo, né? Ele é abominável mesmo. É como se Deus tivesse vomitado mesmo essa pessoa, né? Para fora de sua boca. Semana passada, gente, aconteceu um negócio sozinho aqui que não estava aparecendo mais para mim as mensagens do pessoal online. Aí eu achei que ninguém estava perguntando. Depois, insistentemente, o irmão Antônio Leão tinha feito uma pergunta várias vezes, várias e várias, mas não apareceu na tela para mim. Eu só pude responder nos comentários depois do vídeo. Então escreva alguma coisa aí para ver se eu vejo aqui. E vocês quiserem dar uma entradinha só para conferir se o povo está falando ou não, vamos continuar então, enquanto eles escrevem lá. Quinta característica, que na nossa Bíblia seria a quarta, né? Assassinos, homicidas em geral. Agora, devemos nos lembrar que Jesus falou da pessoa que tem ódio no coração, né? Jesus disse que essa pessoa já praticou assassinato. Então, não basta uma pessoa querer se livrar da culpa do homicídio porque nunca matou ninguém. Só dele odiar uma pessoa, ele já matou. Vamos ler 1 João 3,15. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Irmã Marlene Dias, paz, seja bem-vinda, tá? Marcos Pereira, paz. Era o teste, né? Deu certo. Você vê, todo que odeia seu irmão já é assassino. Então, os assassinos, eles também terão sua parte no lago de fogo. Próximo, impuros. O mesmo que fornicários, pornográficos, libertinos, incontinentes, pessoas que não se contêm sexualmente, prostitutos, ou seja, todas estas coisas relacionadas à impureza sexual. Esta é também uma característica preeminente das pessoas que serão lançadas no lago de fogo. Sétimo, feiticeiros, do grego fármacos, de onde vem a palavra farmácia, não é? Alguns sugerem que as pessoas que praticavam feitiçaria, Tiago está assistindo lá do país Camboja. Seja bem-vindo, meu querido, ao nosso canal e ao nosso estudo, em nome de Jesus. Deus abençoe. Quer dizer, a palavra feiticeiro vem do grego fármacos, de onde vem a nossa palavra farmácia, que alguns traduzem também por drogaria, né? Em Belo Horizonte, por exemplo, a maioria das farmácias tem o nome lá de drogaria, que é a mesma coisa. Farmácia e drogaria é porque farmácia é do grego e droga em português, mas é a mesma coisa. Fármaco e droga é a mesma coisa, vem do grego fármaco. Algumas pessoas sugerem que as pessoas que praticavam feitiçaria, porque na nossa versão aqui foi traduzida por feitiçaria, né? Agora, o que feitiçaria tem a ver com farmácia? Vamos ver. Exatamente. É porque as pessoas que praticavam feitiçaria antigamente faziam por meio de uso de narcóticos e plantas alucinógenas, não é? Farmácia, drogaria, ou seja, fármaco, droga, não é? Agora, alguns
intérpretes do Apocalipse, e não só de Apocalipse, mas de 1 Coríntios, que Paulo também condena, né? 1 Coríntios e Gálatas 5, Paulo também condena os fármacos, no caso aqui, que são os feiticeiros. Ele condena também, dizendo que não herdarão o céu. Alguns comentaristas acham que ele está se referindo a não só pessoas que praticam a feitiçaria por meio de plantas, de alquimias, de consultas de búzios, enfim, essas coisas que eles usam, né? Os chás alucinógenos, essas coisas. Mas também de pessoas que são usuárias, tá? Usuárias de substâncias. Eles também acham que está se relacionando a isso. Passemos. Idólatras, todo mundo sabe. Adoradores de imagens e falsos deuses. A palavra ícone, né? Ícone quer dizer imagem. Então, uma pessoa que adora imagens ou falsos deuses, mesmo que não sejam imagem. E, finalmente, todos os mentirosos. No grego são os pseudos, né? Que os falsos, os enganadores, os errôneos, os ludibriadores, tanto na conversa como na pregação. Então, não é só mentiroso porque mente mais do que o diabo. Conheci um cara que o diabo tinha medo dele tomar o título de pai da mentira dele, de tanto que ele mentia, né? Agora, mas também na pregação. Tem pessoas que mentem na pregação por querer. Elas sabem que não é aquilo que elas estão pregando. Então, quando fala pseudo no grego, está falando de qualquer tipo de engano que a pessoa usa para poder ludibriar. Eis aí as características dos condenados, tá? Que nós vimos aí no versículo 8, só no versículo 8, né? Faltou uma que é aquela pecadores, né? Os iníquos, os praticantes da iniquidade. Nós sabemos que há dois tipos de pecado, a grosso modo, né? A grosso modo há dois tipos. Há aquele pecado que você não faz o que Deus mandou, você não consegue atingir o que Deus mandou, que esse daí é chamado às vezes de prevaricação, né? Omissão, pecado da omissão. E existe o outro que é o pecado da comissão, no caso, que é a transgressão. É quando você transgride aquilo que Deus proibiu. É como, digamos, vamos colocar uma linha reta. Você teria que andar em uma linha reta. Então o que você faz? Você anda fora da linha porque você não consegue andar nela. Você não consegue atingir a linha e andar corretamente. Você anda fora. Isso seria a prevaricação ou o pecado da omissão. Você não alcança o que Deus quer. E quando você anda na linha, mas você esbarra em tudo que está ali e sai derrubando, isso é a transgressão. Aí é quando você vai contra aquilo que Deus proibiu, né? Então, de todo jeito, nós estamos errados. Nós estamos como bêbados, né? Nós somos como bêbados. Uma hora você anda para cá porque você não consegue chegar lá. E outra hora, quando você chega lá, você derruba tudo. Assim é o homem sem Deus, não é verdade? Pois bem, vamos agora para as características da Nova Jerusalém. Eu quero acelerar aqui para encerrar hoje ainda esse estudo, né? Vamos para o versículo 9. Um dos 7 anjos que tem as 7 taças da ira de Deus convida o apóstolo para lhe mostrar a mulher, a noiva do Cordeiro. Esta aqui é uma tradução literal, né? A nossa Bíblia põe a noiva primeiro, né? Vem mostrar-te a noiva, não é isto? A esposa do Cordeiro. Não, no grego ele diz, vem, te mostrarei a mulher. Aí depois ele fala a noiva do Cordeiro. Essa é uma tradução literal. Como repetidas vezes aconteceu a João, lembra disso? Várias vezes aconteceu isso com João. Aqui, mais uma vez, ele ouve uma coisa e vê outra. Lembra quando aconteceu isso lá no capítulo 5? Ele começou a chorar porque não tinha ninguém digno de quebrar os selos de cera, né? Para abrir o pergaminho. Ele começou a chorar. Um dos anciãos disse para ele, não chores, porque aqui está o quê? Quem? O leão. E aí, quando ele vira para ver o leão, ele vê o quê? Um cordeiro. Mais uma vez acontece no capítulo 7, quando ele ouve o número dos selados na testa por nosso Deus,
que são este número 144 mil. Nós já explicamos o significado dele. 12 vezes 12, que é o número dos salvos da antiga e da nova aliança, representado pelas 12 patriarcas e os 12 apóstolos, vezes 1000, que quer dizer grandeza. Já falamos disso. Representa a igreja salva de todos os tempos, em todos os lugares. Ele ouve este número, mas quando ele olha, o que ele vê? Uma multidão incontável de pessoas, de todas as tribos, línguas, povos, raças, nações, entendeu? Então, várias vezes, João ouve uma coisa e vê outra. Mais uma vez aqui acontece. Ele ouve o anjo falar sobre uma noiva. No entanto, o que é que ele vê? Olha os versículos 10 e 11. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém. Olha, o que o anjo tinha prometido mostrar para ele? A mulher, né? João está achando que vai ver uma mulher vestida de noiva, essas coisas todas, né? Toda enfeitada, tal, mas ele vê o quê? Uma santa cidade que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. Vocês conseguem agora ver nisto daqui uma noiva? Perceba só. Esta cidade, em primeiro lugar, ela é santa. Veja como que João chama ela aqui. O adjetivo que ele dá para essa cidade é santa. Isto quer dizer que a noiva de Cristo, você volta no capítulo 14, quando Jesus está andando, o cordeiro está andando, e os 144 mil atrás dele. Todo lugar que o cordeiro vai, os 144 mil está atrás. Quais são as características dos 144 mil lá? Uma delas, são virgens, são castos. Isso não quer dizer que eles são virgens fisicamente, mas quer dizer que eles não se contaminaram com as falsas religiões deste mundo. E quando eu falo de religiões, não estou falando só budismo, islamismo, as falsas religiões gritantes. Eu me refiro também aos falsos ensinos heréticos que estão dentro da igreja e aparecem em forma de cristianismo. Isso também eles não se contaminaram. Então agora João vê uma cidade santa. Ele vê uma noiva. A noiva representa esta pureza. E ele fala que ela é Jerusalém. Veja, não é Jerusalém de Israel, a capital de Israel. João não tem esse interesse de ficar mostrando Israel aqui. No livro de Apocalipse, não. Que descia de onde? Do céu. Vamos ver isto aqui. Esta característica de descer do céu. Veja só. Quando ele foi transportado em espírito, estas coisas inimagináveis que ele contemplou não poderiam ser transmitidas no espectro carnal. De tão magnífica foi sua glória. João não podia ter palavras humanas, como Paulo também não teve, né? 2 Coríntios 12, ele diz que viu coisas tão inefáveis que não tinha como ele falar para os homens. Eram coisas inexprimíveis. Assim também João manifesta falando por meio de figuras, de símbolos. Por isso que quem acha que Apocalipse é literal, está dando um grande passo errado para uma interpretação errônea do livro, porque o livro é altamente simbólico. Não haveria condições de João literalizar aquilo que ele viu. A expressão simbólica e figurada foi o único recurso que ele encontrou para fazer jus à altura da revelação que lhe foi dada. O fato dessa cidade descer de Deus, agora preste atenção sobre isso. Diz que ela descia de Deus, né? O fato dessa cidade descer de Deus não significa que seja somente referindo à igreja triunfante, dos espíritos aperfeiçoados que já estão lá. Não é só isso. Mas a plenitude, a totalidade da igreja, por dois motivos. Vocês conseguem suspeitar desde o princípio aí um motivo? Por que a Nova Jerusalém desce de Deus? Vocês já estão bom em símbolo. E não fica olhando para o teto, que ali não tem a resposta ainda. Eu não passei, ué. 2 pontos, estou esperando. Alguém suspeita por que ela descia de Deus? Essa cidade? Fala no microfone lá que o povo aqui quer te ouvir. O povo. Estou falando para você. Eu entendo que é porque a igreja, né, ela foi gerada. Faz uma
na troca aqui. Traz ele aqui para mim. Exatamente. Primeiro lugar, porque a igreja, ela nasceu do alto. Vamos ler João 1,13, e outro lê João 3,3, e outro lê João 3,12, e outro lê Colossenses 3,2. Vamos dar os nomes aqui, né? Joel lê João 1,13, Edna, João 3,3, a Nalva, João 3,12 e o Marquinhos, Colossenses 3,2. Pode ler. Os quais não nasceram da carne, nem da vontade do homem, nem do sangue, mas nasceram de Deus. Olha que legal. Próxima referência, 3,3. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo. Esta palavra grega, de novo, é do grego anothen, que significa nascer também do alto. Do alto. Então veja, quando Jesus falou para Nicodemos nascer de novo, Nicodemos entendeu que Jesus não estava falando da barriga da mãe dele. Era nascer do alto, porque esta palavra era muito comum, usada entre eles. Não é? Próxima. Eu lhe falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Jesus está dizendo, eu falei de exemplos terrenos e as coisas do alto. Ele está fazendo um jogo de palavras com de novo, que é o mesmo significado no grego. Agora Colossenses 3,2. Pensai nas coisas que são de cima, não nas coisas que são da terra. As coisas de cima são anotem, né? Que nesse caso aí fica só a metade ali, anô, né? Colossenses, Paulo está falando, se vocês já ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas que são de cima, lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pense nelas. Não é? Então, queridos, primeiro lugar, por que que essa cidade desce do céu da parte de Deus? Porque ela nasceu de Deus. Ela foi gerada de Deus. E segundo lugar, porque juntamente com a igreja triunfante que já estava lá com Deus, toda a igreja agora gloriosa, olha o verso 11 que diz, tinha a glória de Deus. Essa cidade tinha a glória de Deus. E nós já vimos que essa cidade não é só a igreja triunfante, é toda a igreja agora reunida, né? E João está dizendo, ela tinha a glória de Deus. Ele viu ela com a glória. Então toda a igreja glorificada, olá Shirley, seja bem-vinda, paz. Bem-vindo ao nosso estudo. Então ela tinha a glória de Deus. João está dizendo que toda a igreja, tanto a que já estava lá, como esta igreja aqui, que será arrebatada, descerão e habitarão na nova terra. Então, dois sentidos por que ela desce de Deus. Primeiro, sua natureza, a nova, né? É do alto. Nascer de novo no grego significa nascer do alto. Não é? Então, vamos passar mais. E segundo lugar, porque ela vem também do alto, né, até fisicamente, para poder morar na nova terra. O fulgor desta cidade descrita no verso 11b, diz assim o verso 11b, era semelhante a uma pedra muito preciosa, como o jaspe, né, e como cristal. O que nos lembra isto? César, Efésios 5, 26 e 27. Nos lembra o que Paulo, o apóstolo, falou. O que Cristo está fazendo com a sua igreja? Preste atenção. Efésios 5, 26 e 27. 26 e 27. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula ou ruga, ou coisa semelhante,
mas santa e irrepreensível. Olha só, quando João vê a cidade descendo, parecendo jaspe e ouro brilhante, uma coisa meio de vidro assim, ele nem sabia dizer desde quando o ouro parece vidro, né? Ouro é metal, ele não é uma pedra. Agora, ele vê de forma que aquilo parece, é algo vidro, é como transparente, porém dourado. Isso é da maior beleza que alguém pode contemplar de uma pedra preciosa. E é assim que ele vê essa cidade. Isso nos lembra o quê? Que Cristo, olha Paulo traduzindo o que João falou, Cristo lava a sua igreja com a palavra para que ela seja pura. Aquele ouro representa a pureza da igreja. Aquela transparência do vidro representa não nossa pureza particular, que nós não temos, já falamos disso, mas Cristo, pela palavra, Ele vai nos limpando, vai nos purificando. E Ele diz para os discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Viu só? Então vamos continuar. E no verso 12, o que representa essa grande muralha? Lê aí, Clay, você que está... você está só com o microfone, né? E tinha um muro grande e alto, e tinha 12 portões, e nos portões 12 anjos, e os nomes inscritos sobre eles, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Tá jóia. A grande e alta muralha que tem aí no versículo 12, que João está vendo esta cidade, ele está dizendo que representa o quê? O que quer dizer muralha? O que é uma muralha para uma cidade antigamente? Proteção. Era sua segurança. Uma cidade sem muralha era uma cidade completamente sujeita, né? Vulnerável a ataques inimigos. Agora João está dizendo que esta cidade tem uma alta e grande muralha. Aí você pergunta assim, está vendo que é uma cidade, João viu até o muro? Não, ele está dizendo, a igreja de Jesus Cristo, ela é protegida, ela é guardada para todo sempre. Né? Hoje o pastor Charles pregou, ontem ele pregou, né, a mensagem na igreja dele, e hoje foi postado no canal da igreja lá, e eu distribuí aí para os irmãos, falando sobre João 10, sobre o bom pastor. Não é? E o que Jesus fala sobre isso? Ele diz assim, eu sou a porta. Isso aí ele vai falar domingo que vem, porque ele parou ali no ladrão, no mercenário e no lobo. Ele falou desses três. Domingo que vem ele vai falar do bom pastor. Quando ele falou, ficou só nesses três, eu fiquei, Jesus, qual que eu sou? Eu acho que eu sou um mercenário, eu acho que eu sou um lobo, eu acho que eu sou um ladrão. Porque que mensagem profunda, eu mandei para os irmãos isso daí. Agora, quando ele falar do bom pastor, eu falar, ainda bem que tem ele, né? Jesus diz lá no versículo 9, eu sou a porta, ou é o 11, né? Ele diz, eu sou a porta, quem entrar por mim, João 10, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O que quer dizer esse entrará e sairá, senão a segurança da igreja? Por quê? Ali no templo de Salomão, né, de Herodes, havia uma porta chamada Porta das Ovelhas, não é isso? Porta das Ovelhas, as ovelhas entravam lá para servirem de oferta de sacrifício. Elas entravam, mas não saíam, não. Elas entravam e já iam para o abate. Jesus está dizendo que ele, como a porta das ovelhas, nós como ovelha podemos entrar e sair. Acharemos pastagem, não acharemos o matadouro, não, porque ele já morreu por nós, não é? Então ele está dizendo, vocês têm segurança. É isto. Então quando João vê a muralha alta, ele está dizendo que somos preservados por Deus. E esta preservação nem sempre é física. Tem gente que fala assim, estava até conversando com o Valdemar, meu amigo, não sei se ele está diretamente online ou se ele vai assistir depois. Mas conversando com ele, ele me perguntou, nas pragas que vão ser derramadas, os crentes serão protegidos, porque lá no Egito Israel foi. E agora? Vai atingir só o mundo? Eu disse para ele, olha, já atingiu o mundo e o crente nunca foi, porque tudo que era para atingir a gente, atingiu a Cristo. Agora, qualquer coisa que resulte
no meu corpo físico, nada significa, porque Jesus garantiu a Pedro, e por extensão à igreja, que as portas do Hades não prevalecerão contra nós. Então vamos supor, deu um tsunami em Vilhena, não sei de onde, só sou da piscina do clube, né? Mas vamos lá. Deu um tsunami em Vilhena e matou um monte de gente, ímpio e crente. O que o tsunami representa para o ímpio? A ira de Deus sobre ele. E o que representa para o crente? Nada de ira, só um passaporte para a glória. É isso. Por que no Antigo Testamento era um livramento físico? Porque as pessoas não entendiam, não conheciam a Deus, elas eram crianças. E por serem infantis, Deus utilizava de métodos infantis para elas conhecerem a Deus. Hoje, diz-se que somos maduros. Então, estamos em uma época na qual Cristo já se revelou. Portanto, as coisas que acontecem, elas têm o seu significado espiritual e não mais fisicamente. Não quer dizer que Deus não possa livrar fisicamente, né? Aquela ventania que deu aqui, em Vilhena, que derrubou casas inteiras. Não foi só o telhado, derrubou casas inteiras, derrubou telhado de postos de gasolina, do posto da Polícia Federal. Aquela violência que teve, chuvas de pedra, parecia pipoca estourando no telhado da casa da gente. Eu falei para a minha família, vamos orar e confiar em Deus só, porque agora ou vai telhado tudo, ou entra essas pedras tudo aqui dentro de casa. E aí, torceu árvore, arrancou o telhado de não sei de quem, e voou e o telhado meu, fininho daquele que está lá, 13 anos, está naquele lugar, mal pregado, porque o pedreiro que fez aqui fez na má vontade. Se ele estiver me ouvindo aí, ele vai se arrepender, não vou pedir desculpa não. E não arrancou nada, gente, nem os forros que estavam soltando lá de fora, não arrancou. É Deus que segura, Ele pode fazer isso, mas isso não quer dizer que esses aspectos das pragas não possam atingir. O que não vai atingir são seus resultados finais. É isso daí nós já estudamos também, né? Então, essa proteção já na muralha lá da cidade eterna, que é a Nova Jerusalém, o que vai acontecer? Ela nunca sairá, porque o mal nunca mais poderá nos atingir lá na nova terra, não é? Então, queridos, 12 portas, né? César leu lá. Por que 12 portas? Dizem respeito aos crentes da antiga aliança. Né? Veja que nessas portas estão escritos o nome dos 12 patriarcas, né? João disse as 12 tribos de Israel. Eles representam os crentes da época anterior à primeira vinda de Cristo. Aí alguém vem sobre mim e diz assim, aham, te peguei, porque agora João falou de Israel, como sentido de Israel mesmo. Eis aí, 12 nomes das tribos nas portas da cidade. E mais uma vez ele não está falando ainda de Israel. Quer ver? Vamos ver. Mesmo tendo os nomes das tribos de Israel, como também no capítulo 7, os 144 mil também tinha nome das tribos. Mesmo assim, ele não estava falando de Israel, ele está falando da igreja. Não devemos pensar aqui somente nos judeus do Antigo Testamento. Mas, pastor, não está dizendo que são as tribos de Israel e elas representam os crentes da Antiga Aliança? Sim, mas a minha pergunta é, os crentes da Antiga Aliança eram só judeus? Vamos ver se eram. João, como já vimos, nunca usa Israel para se referir à nação literalmente aqui no Apocalipse. E mesmo aqui, onde isso parece acontecer, devemos nos lembrar de pessoas gentias, está vendo? Que foram salvas na Antiga Aliança. Na Antiga Aliança. Não é? O irmão Antônio Leão com uma pergunta. Haverá possibilidade de penetrar o mal na Nova Jerusalém? Não. Por causa do quê? Da sua muralha alta, da proteção, da preservação que Deus está, né, lhe dando. E o mal também será condenado, né, será tratado, este mal será ali punido eternamente no lago de fogo. São dois destinos separados. Veja pessoas que eu vou apresentar para vocês que foram salvas na Antiga Aliança e não eram israelitas. Primeiro, e não estou nem falando lá de antes de Israel, porque lá teve um monte. Teve um monte de gente salva lá antes de Abraão. E mesmo na época de Abraão tinha gente que conhecia Deus também. Mas vamos falar só de Israel para cá, que era o povo escolhido, a quem Deus de fato se revelou. Vamos falar só deles. Egípcios foram salvos. Vocês lembram disso?
na saída de Israel do Egito, quantos egípcios não foram juntos? Muitos deles realmente prejudicaram os israelitas, né? Incentivaram eles a murmurar e tal, mas muitos deles foram salvos. Outros, cananitas foram salvos daquela terra lá que Israel destruiu, né? Olha só, Raabe foi um exemplo de uma prostituta cananita, que se converteu, ela foi salva. Raabe, Ruth, a moabita, né? Ela também era de uma nação desprezada e rejeitada por Deus, foi salva. Ruth foi ancestral de Jesus, inclusive. Raabe também. Está lá, tudo lá em Mateus 1, na genealogia de Jesus, essas mulheres aí. Outra, né? A rainha de Sabá, ela foi salva, maravilhosamente salva. A paz, irmão Newton, seja bem-vindo ao final do nosso estudo. A rainha de Sabá foi salva, viu, irmãos? Depois eu quero separar isso, agora não tem tempo, mas depois eu quero separar o texto, as duas narrativas de Reis e Crônicas, para provar para vocês, e Mateus também. Vou usar Velho e Novo Testamento para provar para vocês que a rainha de Sabá foi salva. Tá bom? Quem mais? Naamã, esse aqui eu já falei, né? A viúva de Sarepta, que Elias ficou lá na casa dela até que passasse a fome. Ninivitas, da época de Jonas. Babilônios, da época do cativeiro. Quantos foram salvos? Foi só Nabucodonosor, não. Eu creio na salvação de Nabucodonosor. Mas outros babilônios também se converteram. Por quê? Judeus se casaram com babilônios. Deram suas filhas em casamento. E trouxeram, né, para o Deus de Israel. Embora alguns que queriam deturpar a lei, Neemias foi lá na casa deles, pegou os caras pela barba, pelo cabelo, deu uns cocão nos caras. Falou, manda esses povos embora, porque eles não estão deixando vocês servir a Deus. Mas muitos se converteram na Babilônia. Está entendendo? Então, eu te pergunto agora, João está falando de Israel mesmo? Não é? Shirley está perguntando, a Raabe que ajudou os soldados de Josué, exatamente ela, inclusive se casou com um daqueles espias, né? Ela se casou, que foi um dos ancestrais de Jesus. Já no versículo 14, olha só, e a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e sobre eles estavam os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Olha que interessante. Havia 12 fundamentos ali, e sobre os 12 fundamentos, escritos os nomes dos 12 apóstolos de Jesus. Que coisa maravilhosa! Vamos ler Efésios 2:20. Joel agora. Vocês estão percebendo aqui a colocação do apóstolo João? 12 portas, 12 patriarcas que representam os salvos da antiga aliança, que não era só israelita. E agora 12 apóstolos que estão com seus nomes escritos no quê? No fundamento, não nas portas. Leia, irmão Joel, 2:20 de Efésios. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos, profetas, sendo eles mesmo Cristo Jesus e a pedra angular. Veja, a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, viu? Por causa disso que Paulo escreveu aos Efésios, João confirma essa doutrina de Paulo, porque na sua visão ele vê essa cidade com os fundamentos com o nome dos apóstolos. Aí eu pergunto para os irmãos, veja bem, se a cidade é a igreja, vamos lá? Se a cidade é a igreja e a igreja está fundamentada na doutrina dos apóstolos, prova mais uma vez que João está vendo a cidade como símbolo da igreja, porque no fundamento desta cidade, nos alicerces, está o nome dos 12 apóstolos. O que João está dizendo? Porta, que quer dizer entrada. João está dizendo assim, a entrada para o povo de Deus começou com Israel, por isso as 12 tribos. Mas o fundamento doutrinário do povo de Deus está nos ensinos dos apóstolos. Nada mais maravilhoso do que isso, irmãos. Não é? Agora, do verso 15 ao 17, lemos mais uma vez sobre uma vara de medir
como já tínhamos visto em 11, né? Versículos 1 e 2. Agora não vamos ler, porque nosso tempo já está findando, mas aqui do 15 ao 17 fala que ele tinha uma vara de ouro, né? Para medir, uma cana de ouro. Ali entendemos, ali que eu quero dizer, no caso do capítulo 11, né? Lá no capítulo 11 nós entendemos que havia crentes verdadeiros juntos com falsos crentes, né? Lembra que, quero refrescar a memória de vocês, lembra que lá no capítulo 11 disse assim, tem uma vara que toma e mede o santuário, mas deixa de fora o pátio, porque será entregue aos gentios e eles virão e pisarão a cidade santa. Lembra disso? Eu expliquei para os irmãos que o santuário e os que nele adoram são os crentes de verdade, e o pátio são os crentes falsos, que inclusive ajudarão o anticristo a perseguir a verdadeira igreja. Você está achando que todo mundo aqui, de dentro das igrejas, vão encarar o anticristo? Além de não encarar, eles vão te dedurar. São os covardes. Além de não encarar, eles vão te dedurar. Não já tinha gente aí, dentro da igreja, eu não vou dizer o nome porque eu não sei se foi um fato. E se foi, eu não tenho provas. Mas ouvi dizer que uma igreja aqui em Vilhena, nessa época aí do decreto, uma pessoa de dentro da igreja ligou para a polícia na igreja que ele estava, para poder chamar a atenção do pastor, porque tinha gente demais na igreja. Demais nada, estava dentro do limite lá. A pessoa se sentiu ofendida pelo número de pessoas e ligou para a polícia. Gente, isso aconteceu agora com Coronguinha. Imagina com o anticristo. Não é? Pois é, serão isso. Aí é onde entra Jesus falando, né? O pai entregará ao filho, o filho entregará ao pai. É isso daí. Não é esse negócio que acontece no mundo. Ai, você viu? O cara matou o pai dele, o pai matou o filho, Jesus avisou isso. Não, aquilo lá não tem nada a ver. Isso aí no mundo acontece desde Caim. Irmão matando irmão, essas coisas acontecem desde a queda. Jesus não está falando disso, não. Jesus está falando de pessoas que, por serem crentes, o da sua própria casa ia entregar a ele. É isso que Jesus está falando. Mas vamos lá. Agora, aqui, nos versículos 15 a 17, a igreja é só a verdadeira. Por quê? Vejamos. Em primeiro lugar, a vara de medir aqui é de ouro. Lá não era. Aqui a vara de medir de ouro representa o quê? Já falamos? Pureza da igreja. Né? Segundo lugar, são medidas suas portas e muralhas. Lembra que porta os crentes do Antigo Testamento e as muralhas que estão sobre os fundamentos, os crentes do Novo Testamento, né? Lorival está falando, que palavra impertinente para os nossos dias. É verdade. Não é? Terceiro motivo, a cidade primeiro é quadrada, comprimento e largura são iguais. São 12.000 estádios. 12.000 é o quê? É 12 vezes 1.000. Mas como ela é quadrada, ou seja, comprimento e largura iguais, sim, este santuário, o João Antônio Leão está perguntando o que significa essas medidas para o santuário. Lá no capítulo 11, ele está falando da igreja mesmo. Por isso que ele não se refere a nada que faça parte de Israel. Ele utiliza as figuras de Israel para fazer uma alusão à igreja, né, conforme nós estudamos no capítulo 11. Então, queridos, 12 de largura, 12.000, né, de largura, 12.000 de comprimento. Primeiro, ela é quadrada. Então, isso significa exatamente aquilo que nós já vimos. 12 de comprimento são os crentes do Antigo Testamento, vezes 12 de largura, que são os crentes do Novo Testamento, vezes 1.000, que é um número de grandeza. É isso que significa. Agora, o fundamento é medido em 144 côvados. Mais uma vez, o simbolismo de 12 vezes 12. Não é? E depois disso, ela é um cubo. Você vê que João diz o quê? Que sua largura, comprimento e altura são iguais. O que isso quer dizer, meus irmãos?
Isso quer dizer perfeição. A igreja é perfeita. Suas medidas, sempre no 12, que é a representação dos salmos do Antigo e do Novo Testamento, sempre no 1000, que quer dizer grandeza, porque Deus não se limitou, né, a uma só nação, como ele havia feito com Israel, só para ilustrar. Eu chamo Israel de ilustração. Israel foi ilustração de Deus, né? E dos versos 18 ao 21, o que nós temos? Lemos sobre sua estrutura, ou seja, as pedras preciosas com as quais a cidade é construída. Ele começa e termina falando do mesmo jeito sobre a pureza da igreja. Olha o 18. A muralha está edificada com jaspe. A cidade é de ouro puro, semelhante ao cristal puro. Aí no 19, 20 e no 21 ele fala um monte de tipo de pedra. Aí termina o 21 bem assim: a praça da cidade é de ouro puro, semelhante ao cristal resplandecente. Está vendo? Ele começa e termina com a pureza da igreja. Aí alguém pergunta: e quanto a essas pedras que falam aqui nos versículos 19, 20 e tal? O que isso quer dizer? Bom, em primeiro lugar, que ele está chamando mais uma vez a profecia de Isaías, né? Isaías capítulo 54, versículos 11 e 12, diz assim: ó tu, abatida e angustiada, a que não tem sido confortada, eis que eu converterei tuas pedras em berilo e estabelecerei tuas fundações com pedras de safira, com pedras de jaspe construirei tuas paredes, tuas portas com cristal de rocha e teus termos com pedras valiosas. Isso aqui é uma profecia de restauração de Sião. Na visão de Isaías, isso aqui ia acontecer com quem? Com Israel. Mas João mostra que vai acontecer com quem? Com a igreja. Viu só? Aí acusam os amilenistas, que somos nós, de serem etéreos. Tudo é espiritual, não tem nada para acontecer aqui na terra. Pois é, meu filho, mas é a Bíblia que fala. Fazer o quê? Se os olhos das pessoas estão sobre a terra, não tem muito o que fazer. Jesus disse para levantar os olhos daqui e olhar para lá, né? Então é isso que nós estamos fazendo. Outra coisa que João se lembra, ou deve se lembrar, são as pedras no peitoral do éfode sacerdotal, ou da vestimenta sacerdotal. Tinha 2 pedras nos ombros, né? Urim e Tumim, e tinha também 4 colocações assim, de 3 pedras em cada uma, para dar o número 12. Cada uma delas representando um lado para a qual as tribos ficavam dispostas nos seus acampamentos. João também está lembrando disso, tanto que aqui em Apocalipse ele cita, né, os 4 pontos cardeais. Uma está para o norte, a outra para o leste e tal. Nós já lemos isso daí. Mas como se trata do fundamento, que são os apóstolos, veja bem. O primeiro fundamento é de jaspe, volta lá no verso 19. O segundo é safira. Quantas pedras nós temos aqui, irmãos? O terceiro de calcedônia, 4 de esmeralda, 5º é sárdio, 6º sardônico, o 7º é crisólito, o 8º é berilo, o 9º é topázio, o 10º é crisópraso, o 11º é jacinto e o 12º de ametista. Temos 12 pedras preciosas. O que isto quer dizer? Isto quer dizer que cada uma dessas pedras preciosas representa um apóstolo de nosso Senhor, ou aquilo que eles construíram sobre a base, que é a pedra fundamental, que é o próprio Cristo. Agora, essa eu quero ler com vocês. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 9 a 15. Mais rapidamente diz assim, 1 Coríntios, capítulo 3. Olha o que Paulo diz sobre isso daí. Ele diz assim: porque nós somos colaboradores de Deus, nós os apóstolos, e vós sois o cultivo de Deus e a edificação de Deus, vós os gentios. Segundo a graça de Deus que me foi dada, eu, como hábil construtor, olha Paulo dizendo, coloquei o fundamento, mas outro edifica sobre ele, de modo que cada um considere como edificará sobre ele. Paulo quer dizer que quem lançou a pedra fundamental, que é Cristo, sobre a igreja, foi ele como apóstolo. Mas vem um outro depois, porque ele não vai ficar ali, ele vai embora, vai vir um pastor. Aí Paulo diz, considere como edificará. Porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, que é Jesus Cristo. Paulo está dizendo, não tira Jesus do lugar, meu filho. Eu já coloquei Jesus, Pedro já colocou Jesus, os 12 apóstolos
já colocaram Jesus como pedra fundamental da igreja. Vocês que são pastores, edifiquem sobre ele. Não tirem esse fundamento e coloquem outro não, que é o que as igrejas estão fazendo hoje. E ele diz, se alguém edifica com ouro, prata, pedras preciosas, né, 3 tipos de boa edificação. Agora ele contrasta com outros 3 tipos de má edificação. Madeiras, feno ou palha sobre este fundamento, que é Cristo, a obra de cada um será evidente, porque o dia manifestará, porque será revelada pelo fogo, e a obra de cada um, tal como é, o fogo a definirá. Se aquele que edificou a sua obra permanecer, receberá recompensa, mas aquele cuja obra se queimou, sofrerá perda. Mesmo assim ele será salvo, todavia como pelo fogo. Paulo está dizendo que os pastores terão uma prova a mais no dia do juízo. Vem aqui que eu vou provar com que pedras você construiu minha casa. Foi com pedra preciosa ou com tábua? Você construiu igual os moradores antigos de Rondônia? Só fazia casa de madeira? Não é? Irmão Antônio Leão, essa pergunta vai ficar para a próxima. Paulo fazia parte dos 12? Isso é uma longa discussão, né? Vou só encerrar aqui, queridos. Verso 22, ausência do santuário. Quer dizer o quê? Mais profunda comunhão com Deus. Deus sempre planejou isso desde a eternidade para a sua igreja. Essa é a comunhão que ele teve com os salvos antes dos tempos eternos. Lembra lá de Romanos 8, 29? Os que de antemão conheceu, quer dizer o quê? Os que na eternidade teve um relacionamento. Né? Isso quer dizer que lá no futuro nós não vamos precisar de templo, não vamos precisar de santuário, de congregação, não. Por quê? Porque a ideia de Deus era morar com a gente, não era ter uma casa. Tanto que quando Davi fala, vou fazer uma casa para Deus, Deus fala, mas que passou na sua ideia, rapaz? Eu vou morar em casa alguma? Não é isto? E depois vem o quê? O templo de Salomão. Deus, tá bom, faz aí um negócio aí. Aí vem mais para frente Cristo Jesus, né, que trouxe de maneira presencial, porém revestida de carne, havia uma limitação. E a igreja prosseguiu essa manifestação em sua congregação entre os crentes. Mas lá na eternidade, esta comunhão será profunda e final, e excluirá a necessidade de coisas visíveis que a manifestem. Não teremos mais nada a ver com essas manifestações de casa, de templo, disso e daquilo. A Shirley está dizendo que muitas igrejas hoje querendo mudar o evangelho, e é verdade. E sobre o verso 23, irmãos, só para nós encerrarmos tudo hoje, tá? O sol e a lua que não existirá mais. Será que não vai mais existir? Né? Lá na primeira ordem das coisas, Deus criou eles para estabelecer dia, noite e as estações da terra, conforme Gênesis 1, 14 a 18. Mas toda a criação aponta para uma realidade superior que é Cristo, ou sua igreja, ou Cristo e a igreja. E o sol apontava para essa realidade. Cristo é a clareza que veio trazer luz aos homens que estavam nas trevas dos seus pecados, que era a noite. Era para isto que apontava a criação do sol. Se não existir literalmente o sol e a lua lá no novo céu e na nova terra, já sabemos a razão do seu desaparecimento. Deus brilhará demais da conta e Cristo será sua lâmpada. Então quem precisa de sol, né? Com o Pai e o Filho brilhando. Mas se eles forem fazer parte da nova criação, como nós até falamos, né? Deus vai preservar algumas coisas lá da antiga criação. Se Deus preservar o sol e a lua, nós sabemos que eles não terão mais o seu valor como antes. Servirão apenas para manter aquilo que Deus havia criado na primeira ordem das coisas. Do verso 24 ao 26, a pergunta que as pessoas fazem: quem são essas nações? O irmão Antônio Leão já tinha perguntado isso uma vez. Versos 24 ao 26. E as nações que tenham sido salvas, aqui já explicou, né? E as nações andarão à sua luz. Que nações são essas? Os pré-milenistas falam que é uma prova de que a cidade é literal e de que haverá nações na nova terra, enquanto a igreja vai habitar nessa cidade que fica suspensa entre o novo céu e a nova terra. Mas, mais uma vez, não faz sentido isso daí. Pois se já houve o juízo final e só houve 2 destinos, que é o céu e o inferno, a vida eterna e a morte eterna, por que haveria uma nação
que viesse ainda ao encontro da igreja trazer glória para ela. Se houvesse isso, essas nações teriam sido uma terceira classe, que a Bíblia nega radicalmente. Uns foi para o lago de fogo e outros foi para a vida eterna. E essas nações vieram de onde? Entendeu? Os pré-milenistas falam que não, que vai existir. Não. A Bíblia nega absolutamente isso. Então, quem são essas nações? Essas nações são povos, raças, tribos, línguas que compõem a igreja. Essa versão Peshita já diz, as nações que foram salvas. Elas é que trazem a sua glória para a igreja. E os reis da terra, quem são? São aquelas pessoas salvas que, na época em que viveram aqui na terra, foram fiéis servos de Deus e, ao mesmo tempo, exerceram posição de autoridade. Por exemplo, reis de Israel e de Judá, que foram retos aos olhos do Senhor, reis estrangeiros que se renderam ao Senhor, governantes poderosos de todas as épocas que foram crentes. Nós temos vários exemplos de pessoas governantes que são crentes. Esses são chamados de reis aqui em Apocalipse. Eles aqui trarão, que glória que eles vão trazer para a cidade? A glória que eles tiveram aqui na terra. Eles vão depositar aos pés da igreja. Não é? Obviamente, a glória da igreja é superior a qualquer honra que os homens podem ter nessa terra de pecado. Então, o verso 27, enfim, nos lembra aquela parábola que Jesus contou em Mateus 22, de 1 a 14. Não vamos ler, mas esta parábola é um rei que celebra as bodas do seu filho, apontando para Deus o Pai, seu filho Jesus Cristo, no casamento com a sua igreja. Os convidados que rejeitam o convite são os judeus, que rejeitaram Jesus, mas sofreram a devida punição. E os convidados das encruzilhadas e dos caminhos representam os gentios, que os judeus consideravam indignos do reino dos céus. Porém, mesmo entre os judeus e gentios salvos, existem pessoas que entram na festa, mas suas vestes não correspondem com as vestes de justiça de Cristo. Lembra que na parábola Jesus fala assim que o Senhor encontrou um homem vestido, mas não com as vestes nupciais? Falou, como você entrou aqui sem as vestes nupciais? E ele emudeceu, Então ali quer dizer que ninguém pode entrar no céu por sua própria justiça, com suas vestes de justiça. Ele precisa das roupas de Cristo para poder entrar no céu. É isto que lemos no 27. Nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Como já falamos sobre o livro da vida, os nomes dos salvos estão lá desde a eternidade, assim como os nomes dos perdidos jamais foram ali encontrados, conforme Apocalipse 17, 8. Mandei para vocês também um devocional do outro irmão meu, pastor Hebel, mais novo, falando sobre isso, o nome no livro da vida. É só ali, meus irmãos, que vamos entender finalmente a diferença entre trigo e joio, ovelha e cabrito, lobo e cordeiro, ramo da videira que dá fruto e o que não dá, falso e verdadeiro crente, virgem louca, virgem prudente, servo bom, servo mau, enfim, não poderão entrar nenhum dos que praticam o pecado. Isto é o que quer dizer o versículo 27. Então, encerrarmos o estudo do capítulo 21, vamos nos lembrar de algumas coisas. O novo céu e a nova terra é um termo que resume como Deus fará novas todas as coisas. É uma expressão que fala do universo total, não só dessa terra, do planeta e nem do céu. A Nova Jerusalém não é uma cidade, mas sim é assim apresentada porque o plano de Deus sempre foi habitar no meio do seu povo. Por isso, nada melhor do que uma cidade para ilustrar essa habitação. Terceiro, as características da Nova Jerusalém demonstram perfeição, representada, claro, por números perfeitos, forma perfeita, que é o cubo, pedras preciosas, que são perfeitas, que representam toda a obra de santificação que o Espírito de Deus concluiu em nossas vidas. Diante dessas qualidades, devemos também empenhar o nosso esforço da nova criatura para lutar contra a velha natureza, a fim de que sejamos encontrados de acordo com as características desta nova cidade. Não é nosso esforço que vai produzir esse resultado que Deus decretou, mas sem o esforço há uma clara demonstração de que o Espírito de Deus não está fazendo a sua obra em nós. E isso deveria nos preocupar. Finalmente, esse estudo deve nos lembrar que nossas obras não nos tornam aceitos na entrada dessa cidade. Somente aqueles que não contaminam suas vestes, que vencem a mentira e a corrupção, somente os que estão inscritos no livro da vida é que poderão adentrar as portas desta cidade. Mesmo num capítulo onde João mostra a glória da cidade,
ele ainda fala dos condenados. Você viu lá o verso 8, né? Nós fizemos a lista aqui. Devemos analisar a nossa vida, não só em relação às qualidades de santificação. Não vai lá para o versinho 19. Ai, meu Deus, que pedra que eu sou. Será que eu sou um jaspion? Ah, não, jaspion era o... Será que eu sou jaspe? Será que eu sou safira? Safira é a mulher do Ananias, cuidado. Será que eu sou não sei o quê? Né? Não fica olhando essas aqui. Vamos lá para o verso 8, né? Vamos no verso 8 e vamos falar assim, será que eu sou um covarde? É isso que nós devemos perguntar, né? Porque assim vamos analisar cada vez mais onde precisamos nos encaixar na presença de Deus. Que o Senhor nos ajude nessa tarefa e nessa missão. Eis aí a nova Jerusalém que descia do céu. João viu isto e ele viu a gente, né? O apóstolo João nos contemplou. Que Deus nos abençoe com o estudo e obrigado a todos os irmãos que participaram também online. Vamos orar e vamos encerrar, despedindo os irmãos hoje com atraso, viu? Mas é para a glória de Deus também para encerrar o nosso estudo aqui hoje. Deus abençoe a todos os irmãos em nome de Jesus.